Temos, portanto, alguns textos de magia na Bíblia que os nossos amigos podem fixar estes capítulos e versículos para poderem, de facto, se quiserem ver o que é que a Bíblia diz contra adivinhos, encantamentos e outras bênçãos e maldições, enfim, em nome de qualquer Deus, podem depois ler os textos. É só isto, porque o problema é muito complicado e não vamos aqui fazer um programa específico sobre o assunto. Temos aqui um outro texto também, Daniel, temos a oniromancia. O que é que quer dizer uma palavra tão oniro? Por meio de sonhos. O sonho. É os sonhos e os adivinhos. Os sonhos. É muito importante na Bíblia o sonho. O sonho é uma espécie de intermediação, de intermediário, de escada de Jacob entre o ser humano e Deus, e a humanidade. Outras vezes a coisa é mais negativa. Quando se bebe uns copos a mais ou umas droguitas, não é? Diz que a pessoa fala muito, começa a falar aquilo dá-lhe energia por dentro. Não é? E depois começa a dizer asneiras, depois diz que fala bem e é muito sábio. Diz que essa sabedoria também é contra a da Bíblia, não é? Mas isto também era muitas dessas adivinhações, bruxeiros, feitiçarias, etc., era na base de drogas, na base de vinho ou outros produtos, para pôr a pessoa um bocado fora de si e dizer coisas bonitas e engraçadas, não é? Portanto, a Bíblia, como dizíamos, combateu todas estas maneiras depois. Vocês conhecem, sabem que existia no mundo grego, existem todas as culturas, não é? Nós temos em Delfos, na Grécia, um lugar, ouviram falar da pitonisa de Delfos, não é? Porque é que a pitonisa é uma destas, assim, de adivinhações e de dar receitas. Quem tinha algum problema, que ia lá fazer numa janelinha, um bocado como quem vai confessar-se, dizer os pecados e lá pedir a solução para o seu problema, não é? Mas em Delfos, enfim, não era o povo da Bíblia, tudo bem. Era a pitonisa que é que tinha, como é que ela dava soluções tão bonitas. Porque havia naquele solo, no subsolo, ali naquele espaço, havia uns fumos que vinham de terra para cima e que ela ficava um bocadito fora de si e dizia coisas engraçadas, dizia coisas bonitas, tudo gostava muito, e eu lá pedi soluções, e ela dava para umas soluções muito interessantes, não é? Mas isto interessantes é uma maneira de falar, não é? Ou seja, isto era comum nos gregos. Eu já estive em Delfos, enfim, esta é muito conhecida, toda essa história da pitonisa de Delfos, quem é que não conhece isto? Seguimos em frente para vermos outras coisas mais importantes, talvez, do que essas coisas de adivinhações, de feitiçarias, encantadores, que até nós, os encantadores de serpentes, não é? Aparece também no Egito, mas temos aqui em Isaías, adivinhação e bruxeiro, temos em 2 Reis, são abominações. Abominação quer dizer que o bruxeiro e estas adivinhações, Deus abomina-as, Deus vomita-as pela boca. São coisas que são vergonhosas. No Novo Testamento, a magia é vencida pela luz infinita do Verbo, mas está muito presente no mundo mediterrâneo também a magia. Isso ainda hoje existe, quanto mais naquela altura. Não é? O princípio é este: quanto mais nos afastamos da palavra de Deus, quanto mais nos afastamos da Igreja, quanto mais nos afastamos do conhecimento de Deus, mais caímos nestas patetices todas. E os chamados intelectuais da nossa sociedade dizem que são muito intelectuais e muito sabedores, mas grande parte deles vão à bruxa, e aos feiticeiros. Claro, vão secretamente, isto não vem nos jornais, porque eles não põem no jornal, nem mandam a rádio, nem a televisão, lá a ver onde é que eles vão. Mas vão. O Evangelho não lhes diz nada. O Nosso Senhor Jesus Cristo não lhes diz nada. Quando o Evangelho é, de facto, um programa político, se quisermos, programa social,
para fazer uma sociedade justa e feliz. Vocês acham que a bruxa é capaz de dar uma solução ainda melhor? Tudo isto é abominável aos olhos de Deus. As vezes antigas, estão a ver, também se chamava isto de profetizar, etc. As técnicas, ver o fígado das árvores, os romanos utilizavam muito isto. Olhar para os astros, a taça de José, o vento das nuvens, tudo servia para querer adivinhar o que Deus quer para nós. Querer tirar, em vez de ligarmos àquilo que Deus já disse, queremos nós obrigá-lo a dizer mais alguma coisa e a satisfazer, sobretudo, os nossos instintos, os nossos desejos pessoais, os nossos egoísmos e não sujeitarmos nós à palavra que Ele tem para nos dizer.